Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora, 2h02, a gente vai falar agora de economia com o economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas. Professor, boa tarde, obrigado por participar aqui do Pan News nesse sábado. Boa tarde, obrigado a todos que estão nos assistindo aqui na Jovem Pan. Professor, a inflação ficou em 0,64% em setembro, e esse é um índice, um número maior para o mês em 17 anos. O que explica esse número e principalmente esse mês de elevação comparado a um período bem considerável, né, 17 anos? Essa é uma questão que tem intrigado aí alguns economistas, né, mas que tem algumas explicações bastante racionais e bastante compreensíveis para todos. Primeiro que nós estamos falando de números de inflação, né, nesse período bastante baixos, então qualquer modificação de 0,2 pontos percentuais, né, para cima para baixo já podem levar a distorções dessa maneira. Segundo, vamos entender o que motivou esse aumento, essa aceleração de inflação no mês de setembro. Ela foi motivada principalmente por alta em vários itens ligados a alimento, né, a consumo direto de baixa renda, né, a consumo essencial, e isso está ligado a duas coisas. Primeiro, a uma demanda, né, uma procura, né, que não caiu desses itens por parte da população, principalmente porque há um auxílio emergencial ainda em vigor, que faz com que as pessoas tenham condição de comprar alimentos básicos, né, ainda mesmo com a queda de rendimento que a pandemia trouxe. E segundo, o que a gente chama de uma inflação de oferta, ou seja, há um crescimento do dólar. Vários desses itens de alimentos são itens que podem ser alternativamente exportados, e quando o produtor percebe que pode oferir um ganho exportando bem, porque o dólar está com uma boa cotação, ele acaba tirando parte da produção que seria destinada aqui ao mercado nacional para a exportação. Então, esses dois movimentos, a procura do bem por parte da população, né, principalmente a de baixa renda, que deixa de comer fora e busca comer em casa e que tem algum rendimento, né, emergencialmente dado pelo governo para essa destinação. E segundo, né, o fato de haver menos disponibilidade desses bens, porque parte dele vai ser exportado, fez com que este item, este grupo de alimentos crescesse muito e carregasse a inflação do mês de setembro para esse número que a gente está vendo de 0,65%. Professor, sempre que a gente fala de inflação, eu acho de vital importância, até para passar primeiro uma explicação para os consumidores e depois puxar um pouco a orelha dos políticos, é bom sempre explicar por que a inflação atinge frontalmente as classes menos abastadas. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Hoje a gente está com tempo aqui no sábado, é bom quando a gente pode ampliar um pouco o papo. Vamos lá, isso é bom mesmo, porque esse é um item bastante importante. Inflação é talvez um dos indicadores ou um dos fenômenos econômicos mais perversos para a classe de renda mais baixa, né? E por quê? E principalmente nesse momento, quando a inflação, como a gente acabou de dizer, está batendo em cima daqueles produtos básicos do consumo da população de menor renda, né? Quem tem menor renda, ele acaba consumindo uma parcela percentual, né, do seu rendimento muito maior em alimentos do que uma pessoa com rendimento muito maior, com salários muito maiores, com condições econômicas muito mais favoráveis. Então, o que acontece é que o impacto da inflação, principalmente se ele se dá em itens básicos, como o que aconteceu nesse mês de setembro, ele é muito mais forte na população de baixa renda. Significa que aquele que tem menos dinheiro, né, aquele que recebe 2 salários mínimos, ele provavelmente percebe uma inflação muito maior do que essa que nós estamos dizendo de 0,65%, que é o resultado de uma cesta de produtos medidos, né, no caso aí pelo IBGE,
né? E que entram vários itens, como combustíveis, como vestuário, itens para moradia, lazer, etc. Quando a gente tem uma inflação muito mais alta nos alimentos, ela está impactando pessoas que têm rendimento menor e que gastam proporcionalmente mais com alimentos do que pessoas que já têm uma renda maior e gastam com outras coisas, com lazer, com habitação, vestuário, etc. Então, esse é um dos motivos. O outro, né, é que quando há um fenômeno inflacionário, aquele que tem menor renda, ele tem menos condições de se proteger dessa inflação. Aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais renda, ele consegue aplicar o seu dinheiro, a sua reserva em banco e ele diminui o efeito inflacionário. Ele tem uma proteção dessa inflação. Enquanto que aquele que está consumindo, ele não consegue nem fazer estoque, ele não consegue fazer poupança e, portanto, ele é impactado muito mais rapidamente pelo efeito inflacionário e, no longo prazo, isso faz com que haja uma concentração de riqueza maior na mão de quem tem mais recursos. Por isso que a inflação é tão perversa, por isso que ela deve ser sempre combatida, mesmo que, né, seja um fenômeno provavelmente, como que a gente está verificando, momentâneo e que não deve perdurar nos próximos meses, talvez ainda em outubro, mas não nos próximos meses dessa maneira. Fábio, um quinhão bem considerável da nossa audiência é formado por jovens nascidos depois dos anos 90, depois dos anos 80, né? A gente que tem o RG um pouquinho mais antigo se recorda muito bem da década de 80 e quando a gente fala de monstro inflacionário, para esses que vieram depois, parece que a gente está fazendo um alarmismo, né? Parece que o nosso tom é exagerado, mas é aquela memória nossa afetiva, digamos assim, de um período muito conturbado da nossa história, né, professor? Sim, ou uma memória desafetiva, talvez, Exatamente. Né, uma palavra aí para ser usada, né? Afetiva entre aspas, né? Em tom de brincadeira, né? Porque não há nenhum afeto pela inflação. E o meu RG provavelmente ele é mais velho que o seu, né? Então eu tenho provavelmente uma memória ainda mais forte com relação a isso. Você tem toda a razão, né? A inflação ela foi, não vamos dizer debelada, mas ela foi controlada comparativamente a anos anteriores, a partir de 94, com a criação do Plano Real, né, com o sucesso da implementação do Plano Real. De lá para cá, nós tivemos experimentamos, e já faz então bastante tempo, né, experimentamos um movimento de inflação cada vez menor na média ano, né, essa é a tendência, até atingirmos esses patamares que estamos experimentando agora, de inflações semelhantes àquela de países mais desenvolvidos. Também com isso houve a possibilidade de uma queda, né, de juros, o que também ajuda no médio e longo prazo, e é por todos esses motivos, né, que a gente deve sempre combater processos de inflação, porque na volta, né, para quem é mais velho, né, como você e principalmente eu, né, sabemos o quanto que uma inflação alta desestabiliza a economia, desmonta, né, o processo produtivo, atrapalha a cadeia de produção e tira a renda indiretamente daquele que tem menos rendimento, porque faz com que esses sintam a inflação de uma maneira muito maior, né, no bolso do que aquele que pode se proteger através de aplicações financeiras. Eu disse que que essa alta foi a maior para o mês de setembro desde 2003. Esse recorde mostra que a gente deve ter que tipo de cuidado agora, professor? Esse fenômeno ele está muito ligado a uma reposição de estoques, inclusive. Vamos lembrar que nós passamos vários meses anteriormente ao mês de setembro, progressivamente, em alguns no pico parados, né, ou com várias atividades econômicas ou paralisadas ou com pouquíssima, né, capacidade produtiva, e agora é natural que na reposição de estoques a gente observe aí o reajuste do custo desses produtos, né, e o dólar nesse período cresceu muito e é um componente importante de custo. A demanda, como eu lhe disse, né, por conta das pessoas continuarem podendo consumir, né, esses produtos mais básicos devido a esse auxílio emergencial do governo, e a diminuição da oferta também por conta das atividades de exportação ou do direcionamento de produtos para exportação. O que a gente pode esperar a partir de agora? A gente pode esperar a partir de agora ainda em outubro, né? Ainda fruto desse final de
volta à normalidade, né, da atividade econômica, uma vez que vários estados, né, do Brasil já estão entrando, né, na chamada Zona Verde, já estão começando a organizar de maneira normal, né, as suas atividades de comércio, indústria, etc. Então, a gente ainda deve ter em outubro um movimento de inflação grande. Novembro e dezembro, tradicionalmente, vamos lembrar, né, há uma inflação maior por conta de final de ano, de aquecimento de venda. No ano passado, a gente teve alguma coisa em torno de 0,5% em novembro e mais de 1% em dezembro. Tá? Então, é importante lembrar que no final do ano a inflação costuma crescer um pouquinho, mas não deverá sair daquela meta que o governo estabelece, né, que hoje está com um piso de 2,5%, né, e um teto de 5,5%, a meta é de 4% de inflação, e a gente deve ficar entre 2,5% e 3% para o ano de 2020. Então, esse é o cenário que a gente tem de inflação. O que não alivia, né, o bolso daquele que tem menos rendimento, como a gente já disse, é importante frisar, porque esses estão observando um peso maior de inflação, porque ela está se dando nos alimentos e nos produtos básicos. Professor, embora a atividade econômica esteja voltando ao normal paulatinamente, pouco a pouco, é muito provável que assim que houver uma vacina e boa parte, ou pelo menos parte considerável da população tiver sido vacinada, que haja alguma mudança, talvez significativa, no consumo, né? Mais pessoas procurando determinados produtos. E quando, aqui para falar de uma forma bem simples, para que todos entendam, quando eu sou vendedor de caneta e ninguém procura a minha caneta, ou um consumidor procura a minha caneta, ela custa R$1. Quando 5 consumidores querem a mesma caneta, esse preço vai para cima. O que o senhor vislumbra em relação ao estabelecimento de preços e inflação assim que a economia voltar de forma total no Brasil? Vamos lembrar que isso deve ocorrer aí ao longo do ano de 2021, né, conforme as previsões, né, e as tendências que a gente está observando, mesmo as vacinas, né, deverão estar distribuídas, né, ministradas em massa, né, aplicadas em massa a partir do primeiro trimestre de 2021, mas há aí 2 fenômenos que a gente deve observar para poder responder essa sua pergunta, se vai haver pessoas buscando a caneta, né, que você está vendendo. O primeiro é o fato de que no ano que vem não está garantido ainda, né, e ainda é uma discussão longa e árdua que a gente está vendo aí, bastante acalorada com relação ao Renda Cidadã, ou seja, o que virá substituir esse programa emergencial que termina agora no final do ano e que no ano que vem, se não houver, né, vai colocar sem renda uma parcela muito importante, bastante grande da população hoje, que o próprio governo chama de paupérrima, né, aquele que não tem renda nenhuma. Esse pessoal vai ter uma dificuldade, essas pessoas, né, e não são poucas, terão uma dificuldade muito grande de consumo básico, né? Então isso pode fazer com que haja uma perda, né, de fôlego para a inflação. O segundo ponto é o que a gente vê que é o desemprego. Ele é alto, né? Ele se transformou em algo que será um problema no ano que vem para poder ser resolvido, além do desemprego medido, né, que hoje se aproxima de 14% da força de trabalho, há uma boa parte das pessoas que deixaram de procurar emprego por conta dos efeitos da pandemia, ou por desalento, né, como se costuma dizer, e que terão que buscar esse emprego a partir do ano que vem, sem alternativa, porque tem que ter alguma renda, e vão ter dificuldade de encontrar esses postos de trabalho numa economia que mudou muito o seu modo de trabalhar depois da pandemia. Há muitas atividades, principalmente no setor de serviços, que se modificaram e encolheram, né, o número de pessoas, de vagas disponíveis para pessoas, porque se informatizaram, tornaram as suas atividades de maneira diferente, muitas não presencial. Então, vai ser esse conjunto, né, de variáveis que vão ditar se nós vamos ter algum processo de crescimento da inflação para o ano que vem ou não.
Para não ficar muito em cima do muro, o que se espera é que a inflação fique em torno de 2,5% a 3% também no ano que vem. Fábio Astrauskas, economista e professor do INSPER. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, até recorrente aos sábados aqui no Pan News. Sempre eu e os ouvintes, a gente fica com aquela inveja boa dos conhecimentos do senhor e também dessa paisagem de fundo do seu Skype aí. É isso, hoje o tempo está bonito, né? Vamos aproveitar o feriado e um abraço a todos que estão nos ouvindo. É um prazer sempre falar com vocês. Obrigado, um abraço. Agora, 14 horas e 17 minutos, girando o assunto, a gente